Como fazer para convencer o seu cliente que aquele valor vale o trabalho que você está desenvolvendo para ele? É uma pergunta que nos deixa muitas vezes inseguros e acabamos perdendo nos valores justamente por não saber como mostrar ao cliente o nosso trabalho e o nosso potencial. Eu sou Milena Chaco, designer de interiores, e eu vou lhe mostrar como eu faço para validar o meu valor no mercado de trabalho. A primeira coisa que você deve ter em mente é que o cliente ele não é bobo. Então não venda o que você não é. As mentiras elas têm perna curta e logo você vai cair nelas. Então não venda ao cliente o que você não conseguirá ser. Seja justo, inclusive com você mesmo. E lembre-se do que eu falo sobre postura. O seu corpo vai te entregar se você estiver mentindo. E aí vai. A minha primeira sugestão para você poder encantar o cliente e mostrar desde o início porque ele deve te escolher e pagar o valor que você está cobrando é montar o seu portfólio. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Mesmo sendo recém-formado, você pode sim ter portfólio. Pega o projeto da faculdade, cria um cliente imaginário, desossa, monta um projeto top. Esse assunto para mim já está batido. Montou o portfólio, apresenta junto com o seu orçamento. Mostra como você desenvolveu esse projeto, etapas, o que o cliente vai ter nesse projeto, para ele entender também essa sua organização que você vai oferecer para ele. Isso encanta o cliente e você vai para a segunda etapa, que é a apresentação da sua organização interna. Como você vai apresentar o projeto para ele? Etapas, cronogramas, vai mostrar a etapa desse projeto e deixá-lo seguro, fazer com que ele entenda o porquê de desenvolver um projeto que a gente não consegue desenvolver em uma semana. O cliente ele vem em busca de fechamento comigo, querendo que eu faça o projeto em uma semana e esteja pronto para ele. Mesmo que eu trabalhe dia e noite, eu não consigo desenvolver um projeto em uma semana, porque cada etapa ela exige a presença do cliente e também a disponibilidade para avaliar esse projeto, pensar, ver se realmente as ideias estão dentro, ver se está de acordo com o que ele pensa. E aí eu te pergunto também, você está preparado para essa organização interna? Dividiu o seu tempo de projetar etapas para fazer esse projeto? Inclusive para apresentar para o seu futuro cliente? Toda essa organização interna serve também de argumento para convencimento do cliente, para ele entender que isso é importante e para você mostrar para ele desde o início que você é fera no que faz, você é fera desde o início. E além de você mostrar todo o seu potencial de organização interna e seu portfólio, você vai também atacar da seguinte forma: vai mostrar a sua experiência e seu conhecimento, dizer para o cliente que isso é fundamental para o projeto dele, para que seja depois bem executado. Mostrar erros que podem acontecer na obra e que sem um bom projeto ele terá muita dor de cabeça. Vai mostrar que o investimento que ele está fazendo em você reverte em economia, porque você já pode detectar, por exemplo, pontos elétricos e hidráulicos, principalmente na obra que está começando do zero, que são desnecessários o cliente gastar naquele momento. Mostre a ele educadamente que você estudou para isso e está se preparando para atender ele da melhor forma possível. Um exemplo, eu já vou te dar um exemplo. Já imaginou se o seu detalhamento para esse cliente de imóveis não estiver alinhado com o detalhamento de iluminação? E eu vou te dar um exemplo. Uma conhecida, ela não quis fazer o projeto comigo e me achou caro, porque era só um projetinho. Sim, eu escutei isso e é mais comum do que vocês imaginam. Pois bem, ela fez o projeto de imóveis com o marceneiro e executou o gesso e iluminação sozinha. O que aconteceu? O gesso não casou com o layout da mesa de jantar e ela até hoje não conseguiu colocar um pendente sobre a mesa porque o gesso não estava alinhado com a mesa de jantar e ela não podia deslocar a mesa porque a marcenaria da cozinha estava num posicionamento desconfortável e que ocupava uma boa parte do espaço. O gesso então não alinhou com a iluminação, que não alinhou também com os móveis. E o sonho dela
de ter um lustre bonito em cima da mesa, não vai acontecer, a menos que ela quebre o gesso. Isso é um exemplo que a gente pode dar de obra. E quando você começa a apontar esses erros que podem acontecer, o cliente ele começa a se desesperar, porque realmente isso pode acontecer sim na obra dele. Se você é recém-formado, muitas vezes você não passou por isso, mas você com certeza viu ou ouviu algumas pessoas, inclusive colegas de trabalho, sobre esses assuntos. E isso vai ajudá-lo para mostrar ao seu cliente o que pode acontecer e pode sim acontecer na obra dele também. Por exemplo, o detalhamento elétrico pede pontos de tomadas numa parede que você detectou quando você vai desenvolver o projeto que era a melhor parede para você colocar o armário. O que você pode fazer? Orientar, principalmente se é numa obra inicial, que o cliente não coloque esses pontos e você já verificar essa questão para ele, para que sejam feitas as novas adaptações elétricas. Até porque esses pontos elétricos ficarão escondidos atrás de um móvel. Então o cliente vai economizar mão de obra, condolite, pedreiro, eletricista, recortes de alvenaria, materiais como condolite, caixinhas de tomada e acabamentos para essas caixinhas. Só ali que você mostra para o cliente o investimento que ele está fazendo em você, ele já pagou. Sem contar que você vai dizer ainda a ele que já passou por etapas na obra e também de fornecedores que você entende onde pode ou não economizar e deixar um projeto bonito e requintado sem ele gastar muito. E ainda vou te dar mais um exemplo, revestimento de parede. Às vezes o colocador de piso ele quer, porque é muito mais prático, não precisa fazer conta, colocar a parede inteira de revestimento, mas não é necessário. Porque você vai colocar um revestimento que às vezes é bem caro e vai ficar escondido atrás de móvel. Então, no seu detalhamento, você vai especificar somente onde vai aparecer. E isso vai gerar economia também nessa etapa, tanto de compra de material, como também de execução. Outra dica valiosa, outra informação. Você vai mostrar que o seu orçamento é justo, que você não cobra por metro quadrado e que você cobra realmente pelo que precisa ser feito. Então, você consegue ser mais assertivo e mais justo, coerente com as funções que ele está te pedindo. Se você não faz isto, está na hora de você se organizar. Vai buscar uma boa planilha de precificação, se organiza e começa a orçar do jeito certo. Comprometimento de prazos e o que foi acordado com o futuro cliente. Se você mostrar que você é comprometido e ótimo, e vou te dizer como que você vai fazer isso, com um baita de um contrato. Mostrar para ele que você, depois que apresentar o orçamento, fechar, você vai desenvolver um contrato com ele, mostra que você é organizado e que você tem respeito pelo cliente nessa etapa. Isso mostra que você é fiel e é um argumento fortíssimo, porque realmente mostra a sua organização. E eu queria ainda encantar mais um pouquinho esse meu cliente. Como? A gente pode talvez encantar mais um pouquinho com um atendimento diferenciado, uma apresentação de orçamento diferenciada, uma metodologia que talvez seja só sua, finalizar com um brinde final na apresentação do orçamento. Existem várias etapas para você poder, dentro de um orçamento, se qualificar e mostrar que você é o diferencial. Se você conseguir mostrar a ele todas essas etapas internas e que você tem uma organização interna, isso é batata para fazer o fechamento. Se ele sentir que você é organizado desde o começo, com todo o processo do projeto, isso será muito tranquilo. Eu tive inúmeras experiências que os clientes me disseram depois que fecharam comigo, que mesmo eu sendo mais caro, meu processo de organização e atendimento diferenciado foi fundamental para o fechamento do negócio. E não acredite que isso é um trabalho de anos, não. Isso é um trabalho que foi construído, não é trabalho de anos quando eu falo que eu já comecei certo. Não, senhor. Eu comecei de uma forma que eu achava certo. E com o tempo eu fui pegando dicas, informações, sentindo o que o cliente falava para montar o processo correto. E ainda vou te dizer que talvez eu ainda precise, e com certeza eu ainda preciso melhorar. Mas tudo isso vão gerar argumentos para que você feche o seu negócio.
Veja, eu queria deixar claro que não são uma ou duas ou três coisas para você fazer para mostrar para o seu futuro cliente que o que ele pede, né, naquele trabalho que você está desenvolvendo, orçou para ele, que aquele trabalho é justo o preço que você está pedindo. É um conjunto de coisas e que você tem que estar preparado nesse mercado concorrido para poder se destacar. Então, eu peço para você que se prepare para atender com segurança o seu cliente. São inúmeras informações para você comprovar e dizer para ele que o valor que você está cobrando por aquele trabalho vale aquele valor. A gente tem que sempre levar isso em mente, que o cliente ele sempre quer buscar o melhor e ele não quer desperdiçar dinheiro. Espero que vocês sigam essas dicas e vocês vão perceber que tudo isso vai gerar um diferencial para esse atendimento do orçamento de vocês e validar ele que você é o melhor.